vamos falar sobre homicídio. Pode passar. Vai lá, passa aí. Aqui. Pronto. Bom, o homicídio, tá, ele está previsto no artigo 121 do Código Penal. O homicídio é o crime do Código Penal, o primeiro crime da parte especial do Código Penal. Vocês sabem, o Código Penal ele se divide em parte geral e parte especial. A parte geral, ela vai do artigo 1º até o artigo 120. Justamente a parte especial começa no artigo 121, que é o crime de homicídio. O homicídio, como vocês sabem, é um dos crimes dolosos contra a vida. Então nós temos o homicídio, nós temos o auxílio e induzimento ao suicídio, nós temos o infanticídio e nós temos o aborto. Esses crimes são crimes dolosos contra a vida. E por serem dolosos contra a vida, eles são julgados pelo tribunal do júri nas suas formas tentadas ou consumadas. Só não serão julgados pelo tribunal do júri se forem cometidos de modo culposo, de forma culposa. Tá? O homicídio simples tem a pena base de reclusão de 6 a 20 anos. Portanto, o homicídio simples, ele é um crime que é apenado com reclusão. Portanto, já se depreende que é um crime mais grave, será cumprido em estabelecimento de segurança média ou máxima, né? Por ele ter a pena mínima superior a 2 anos, ele é um crime que não é afiançável, e pode-se dizer que ele é um crime de grande potencial ofensivo. Ele não está enquadrado nem em pequeno potencial ofensivo, nem em médio potencial ofensivo. Nem porque a pena mínima é de 6 anos, portanto é superior a 1 ano, não seria de médio potencial ofensivo, e a pena máxima é de 20 anos, e portanto ele não seria um crime de menor potencial ofensivo, porque nós já vimos que crime de menor potencial ofensivo são aqueles cuja pena máxima não é superior a 2 anos. Conceito. Segundo Damasio, o homicídio é a eliminação da vida de uma pessoa pela outra. Quando o ser humano elimina a vida de uma outra pessoa, ele comete o homicídio. Homicídio é o ato pelo qual um ser humano elimina a vida de outro ser humano. Veja, aí temos uma questão. Se uma pessoa está com o seu Rottweiler ou o seu cachorro, né? Pode ser aquele pitbull, né? E ele então, agindo com dolo, vontade livre e consciente, ele pega e atiça o Rottweiler, ou atiça o pitbull, para que ele mate aquela outra pessoa. E o pitbull ataca a pessoa e mata essa pessoa. Eu disse para vocês que é a eliminação da vida de uma pessoa pela outra. Essa eliminação dessa vida dessa outra pessoa foi feita por um animal. Deixou de ser homicídio porque foi feita por um animal? Não, porque o animal, nesse caso, é o meio utilizado para a prática do homicídio. Eu posso utilizar um animal, eu posso utilizar uma pessoa que tem problemas mentais, uma pessoa que não tem discernimento para praticar o homicídio. O importante é que
aquela eliminação daquela vida foi feita por um ser humano. Quer ele utilizou o meio, uma faca, quer ele utilizou um revólver, quer ele pode ter utilizado um animal, uma onça, um leão, um cachorro. Ele pode ter utilizado como meio de execução daquele homicídio, mas não deixa de ser um homicídio. Bom, vamos lá. A classificação do homicídio. Classificação, vai lá. Nós temos o homicídio doloso, que se divide em simples, privilegiado e qualificado. Então preste atenção. O homicídio, ele se classifica em simples, privilegiado e qualificado. Meus amigos, qual a diferença entre o homicídio simples, o homicídio privilegiado e o homicídio qualificado? O homicídio simples, ele traz o tipo básico do homicídio. Ele não traz nenhuma qualificadora e nenhuma privilegiadora. Ele nem traz causas de diminuição de pena e nem traz causas de aumento de pena. Por isso que ele é considerado o tipo básico, o tipo simples do homicídio. Já o tipo privilegiado, previsto no parágrafo 1º, que diz: se o agente comete o crime, impelido por motivo de relevante valor social ou moral, ou sob o domínio de violenta emoção, logo em seguida a injusta provocação da vítima, o juiz pode reduzir a pena de 1/6 a 1/3. Veja que ele é considerado privilegiado porque ele traz circunstâncias que, aos olhos do legislador, vão tornar a pena daquele homicídio uma pena reduzida de 1/6 a 1/3. Ele trata do relevante valor social, que é o caso, por exemplo, da pessoa que mata o vil traidor da pátria. Ele trata o relevante valor moral, que é o caso do pai que mata o estuprador da sua filha. Ele trata do domínio de violenta emoção, logo em seguida, injusta provocação da vítima, é aquele caso em que a vítima provocou o agressor e ele, diante do domínio daquela violenta emoção, daquela raiva, daquele sentimento de ódio que ele teve naquele momento, ele praticou o homicídio. E, nesses casos, o juiz pode reduzir a pena de 1/6 a 1/3. Professor, como é que o juiz vai, qual o critério que ele vai utilizar para reduzir a pena de 1/6 a 1/3? Bom, evidentemente que ele tem que levar em consideração, nesse caso aqui, as circunstâncias judiciais. Ele vai levar principalmente em consideração as circunstâncias pelas quais se deram o fato criminoso. Quanto melhor forem as circunstâncias judiciais, maior vai ser a diminuição da pena. E quanto pior forem as circunstâncias judiciais, pior será a diminuição da pena. Bom, e finalmente... Professor, oi. No caso, a legítima defesa aqui também? A legítima defesa é uma excludente de ilicitude. Ela vai apenas excluir a ilicitude da prática do homicídio. Por exemplo, o homicídio, a pessoa atira, mira o João, aponta para José e faz menção de atirar. José, mais do que depressa, puxa da arma e atira primeiramente em João. João
estava atacando injustamente José. Consequentemente, José revidou a agressão atual, iminente e injusta. Nesse caso, houve um homicídio. Não, houve um homicídio, que é um fato típico, porque está previsto no artigo 121. Mas aquele fato, embora seja típico, ele não será antijurídico, porque diante daquela situação, houve uma legítima defesa. A legítima defesa retira a antijuridicidade do homicídio. O homicídio continua sendo um fato típico, mas ele deixa de ser punível porque ele é antijurídico se for praticado mediante legítima defesa. Bom, finalmente, nós temos o homicídio qualificado. O homicídio qualificado, atenção, o homicídio qualificado é aquele que é cometido mediante paga ou promessa de recompensa ou outro motivo torpe. Vai passando aí, Ed, por favor. Por motivo fútil, pode passar. Por motivo fútil. Ainda falando no homicídio doloso qualificado, o emprego de veneno, fogo explosivo, asfixia, tortura, outro meio insidioso ou cruel, ou que possa resultar perigo comum, a traição de emboscada ou mediante dissimulação, outro recurso que dificultou ou tornou impossível a defesa do ofendido, para assegurar a execução, ocultação, impunidade ou vantagem de outro crime. Todos esses incisos estão no artigo 2º, parágrafo 2º do artigo 121 do Código Penal. E a pena para esse homicídio qualificado, ela é de 12 a 30 anos. É a pena máxima que nós temos no nosso ordenamento jurídico. É a de 30 anos. Já vimos que o cidadão só pode cumprir a pena de 30 anos. Ele pode ser condenado a uma pena superior, mas ele só vai ficar preso 30 anos. Veja. Outro detalhe, por que ele se chama qualificado? Vamos recapitular isso. Porque em relação ao tipo simples, veja que no tipo simples nós temos uma pena de reclusão de 6 a 20 anos, não é isso? E no tipo qualificado nós temos uma reclusão, olha os celulares por gentileza, de 12 a 30 anos. Como é que eu sei que é um tipo qualificado? Porque eu tenho tanto um aumento da pena mínima quanto um aumento da pena máxima. Quando eu tenho um aumento da pena mínima em relação ao tipo base, que é o simples, e quando eu tenho um aumento da pena máxima em relação ao tipo base, que é o simples, eu vou ter um tipo qualificado. Portanto, aí nós temos uma qualificadora e não uma causa de aumento. Seria uma causa de aumento se ao invés de eu ter o aumento da pena mínima e a pena máxima, eu tivesse uma porcentagem. Por exemplo, o aumento de 1/3, o aumento de 1/6. Isso já foi explicado, mas não custa nada a gente repetir, porque ainda tem gente que se confunde muito. Passa. Bom, agora vamos ver o culposo. O culposo também se divide. Posso apagar aqui no quadro? Ainda sobre a classificação do homicídio, nós temos o homicídio culposo. Ora, o homicídio culposo é aquele que é praticado por imprudência, negligência e imperícia.